Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Pô, Sidney, é o maior site mesmo? Se não é, está próximo disso. E eu tenho certeza já que com certeza é o maior site. Então vem aqui comigo, turma. O que a gente vai fazer hoje? Tipos de sujeito. Como assim, Sidney? Isso é molezinha? Claro que não. Veja bem, quando a gente fala de concordância verbal, a gente, na verdade, faz uma relação entre o verbo e o sujeito. E se a gente entender isso bem, na verdade, a gente está fazendo uma relação entre o verbo e o núcleo do sujeito. Então, se eu não souber muito bem como é que funciona o esquema do sujeito, eu jamais vou conseguir trabalhar bem a concordância verbal. Ah, professor, mas eu já estudei concordância verbal e eu consegui fazer direitinho. É claro. De vez em quando você vai conseguir, mas nem sempre. Se você não dominar o sujeito realmente, você não vai conseguir fazer bem as questões de concordância verbal, porque se a relação da concordância verbal se dá entre o verbo e o núcleo do sujeito, se eu não sei identificar um sujeito, como é que eu vou fazer uma questão de concordância verbal? Sem contar que em provas de concursos públicos, é claro que a concordância verbal tem uma incidência maior, mas a gente também tem questões de tipos de sujeito. Então é bom você ficar ligado com isso, tá tranquilo? Então vamos lá, vamos ver como é que o negócio começa aqui a funcionar na prática. Turma, quando eu falo em tipos de sujeito, na verdade eu tenho 3 tipos de sujeito. Fica lembrando da época da escola. Poxa, professor, eu acho que na verdade é muito mais, porque eu lembro de ter estudado vários tipos de sujeito. Não, na verdade você estudou 3 tipos. Você estudou o determinado, o indeterminado e a oração sem sujeito. O problema é que eles vão se ramificando de acordo com alguns casos. Aí você acha que é muita coisa, quando na verdade eu só tenho 3 tipos. E se eu entender bem o conceito de cada um, eu consigo trabalhar, beleza? Então vamos lá, vem aqui comigo. Eu tenho primeiro o sujeito determinado, que é aquele que eu consigo identificar. Olha aqui comigo, é aquele que se pode identificar com precisão a partir da concordância verbal, ou seja, ele vai aparecer explícito ou implícito na frase. O fato é que eu vou conseguir dizer quem ele é. Eu vou apontar, ó, eu sei que é esse camarada aqui, eu estou identificando. Então, vem aqui comigo. Primeiro caso, sujeito simples. Então, turma, o que é um sujeito simples? É aquele camarada que possui apenas um núcleo. Então, vem aqui comigo. Um galo sozinho não tece uma manhã. Qual é o sujeito? Como é que eu vou saber quem é o sujeito? Quem é o camarada que é o referente daquele processo? Eu vou de cara no verbo, turma, e pergunto a esse verbo quem ou que, e automaticamente ele vai me dizer. E sempre perguntarei no singular. Ah, professor, mas se o verbo estiver no plural? Não tem problema, eu pergunto no singular e ele vai me responder. Se o meu referente, se o meu sujeito estiver no plural, ou então eu tiver mais de 2 elementos, né, 2 ou mais, aí sim ele realmente está no plural, porque pode ser uma pegadinha no dia da prova. Então vem aqui comigo. Quem é que não tece amanhã? Responde para mim. Um galo? Não, tudo isso daqui, ó, um galo sozinho. Agora, diz para mim, quem é o núcleo do sujeito? Como assim, Sidney? Vamos lá. Quem é o camarada mais importante daquele elemento ali? Ah, Sidney, é o galo. Claro que é o galo. Lembra daquela primeira aulinha de classes gramaticais em que eu disse a vocês que o núcleo de qualquer estrutura nominal é sempre o substantivo? Então, para eu identificar o núcleo do sujeito, basta procurar um substantivo que não tenha preposição. Se eu fizer isso, eu sempre vou acertar. Agora, vem comigo. Eu digo, um galo sozinho não tece uma manhã. A palavra galo é um núcleo do sujeito, então este verbo concorda com quem? Com galo. Como eu tenho galo no singular, o verbo fica no singular. Tá vendo? Questão de tipo de sujeito e automaticamente eu já estou trabalhando uma concordância verbal. Agora, olha o próximo caso aqui. Sujeito composto. Possui 2 ou mais núcleos. Então vem aqui comigo. Pedro e Bino consertaram um caminhão. Lembram do Pedro e Bino, daquela minissérie Carga Pesada? Eu adorava. Pena que acabou, né? Agora vem aqui comigo, ó. Eu vou de cara no verbo e pergunto a ele quem é o sujeito.
quem ou que. Diz para mim, quem consertou o caminhão? Opa, Pedro e Bino. Então, quantos núcleos eu tenho? 2. Eu tenho o Pedro e o Bino. Se eu tenho 2 núcleos e este verbo concorda exatamente com 2 elementos, este verbo deve ficar o quê? No plural. Então, por isso a frase está correta. Pedro e Bino consertaram o caminhão. Tranquilo até aí? Aí vamos supor que eu faça assim contigo, ó. Os jogadores ganharam a Copa. Pergunta simples, mas que ainda assim pode confundir a cabeça de alguns candidatos. Qual é o sujeito nessa frase? Aí você deve estar em casa. Essa é moleza, Cisne. O sujeito, os jogadores. Aí eu te pergunto, quem é o núcleo do sujeito? Ah, jogadores, Cisne. Aí eu te pergunto, que tipo de sujeito a gente tem ali? Simples ou composto? Aí tem aluno que de bate pronto, simples, Cisne, mas tem aluno que vai ficar na dúvida. Opa, eu acho que é composto, afinal de contas, se são os jogadores, a gente tem mais de um, não é, Cisne? Mas vamos lá. Quando eu falo que o sujeito simples possui apenas um núcleo, é porque ele possui apenas uma palavra como núcleo. Quando eu digo que ele é sujeito composto porque possui 2 ou mais núcleos, é porque ele possui 2 ou mais palavras como núcleos, independente de estar no singular ou no plural. Então aqui, ó, quando eu digo os jogadores ganharam a Copa, eu tenho jogadores que está no plural, mas eu tenho quantas palavras como núcleo? Apenas uma. Então se eu tenho apenas uma palavra como núcleo, eu tenho um sujeito simples. Agora, a gente aprendeu muito bem que é o verbo fazendo concordância com o núcleo do sujeito, não é verdade? Se o núcleo está no plural, o verbo também fica no plural. Então, a frase, ó, perfeita, mas a gente tem aqui, sem sombra de dúvidas, um sujeito simples. Até o momento, tudo muito tranquilo, não é? Então, agora, vamos começar a dificultar um pouquinho mais. Olha aqui esse camaradinha, sujeito desinencial, que a gente também conhece como sujeito oculto ou sujeito elíptico. E alguns sistemas entram em conflito aqui, porque o sujeito desinencial, ou oculto, como a gente conhece muito bem da época da escola, ele jamais apareceu na NGB. Então, tem gramático que diz que aquilo dali não é um tipo de sujeito. Esse sujeito desinencial, no final das contas, sei lá, vai funcionar como sujeito simples. Agora, tem gramático que fala que existe. Ah, professor, se não está na NGB, não vai cair na prova, não é? Não, cai sim. Eu já até vi gente, professores até muito bons, falando para a gente esquecer o sujeito desinencial. Ó, esquece esse camarada, que esse camarada, sujeito oculto, ele não existe, afinal de contas, ele não está na NGB. Mas eu não posso ignorá-lo. Afinal de contas, pela tradição das provas, ele continua aparecendo, e se a gente pegar até uma gramática muito boa, que é a gramática do Celso Cunha, ele fala notoriamente, de forma bem clara, do sujeito desinencial. Então, como é que eu vou ignorar esse camarada? Eu não posso. Agora, entenda muito bem. Quando eu falo que o sujeito determinado é aquele que eu consigo identificar, é porque, seja ele explícito, estou visualizando, ou implícito, não estou visualizando, mas eu consigo identificar, eu tenho um sujeito determinado. Eu tenho, de forma explícita, o simples e o composto, mas eu tenho, de forma implícita, o desinencial. Poxa, professor, por que esse camarada existe, se, afinal de contas, ele não está na NGB? Por um processo didático das professoras do ensino fundamental, e forma muito inteligente que elas utilizaram. Quando você fala para uma criança de 8 anos de idade, que você tem um sujeito simples porque ele possui apenas um núcleo, da mesma forma que eu com 30 entendo, você também entende e uma criança também entende. Agora, quando eu falo que o sujeito é composto porque possui 2 ou mais núcleos, eu com 30 entendo, você que está na sua casa também entende e a criança também entende. Agora, de cara, eu digo
que numa frase que não aparece o sujeito, ó, explícito, ali tem um sujeito. Aí o aluno já fica, ó, a criança de 8 anos já fica como? Meu Deus do céu, não estou entendendo isso não, professor. Aí você vai e fala assim, pô, mas ele está aí. Ah, não estou acreditando não. Ah, é um sujeito simples. Ah, eu não estou vendo, não estou acreditando. Aí o que a professora faz? É o sujeito oculto, meu filho. Sujeito oculto? E detalhe, o sujeito oculto é aquele que não aparece explícito, mas você consegue identificar facilmente pelo contexto ou pela desinência verbal. Vai dizer toda essa explicação para a criança de 8 anos? Ela não vai entender. Tem adulto que não entende. Imagina uma criança. Aí, basta ter o termo oculto. É melhor que desinencial. O termo oculto para a criança é sensacional, porque ela vai pensar que é igual o amiguinho oculto que ela tem. Se ela tem um amigo oculto, ela não está vendo, mas ela sabe que está ali, igual o sujeito oculto. Entenderam o processo? Então, agora a gente vai trabalhar para a gente poder entender muito bem. Então, vem aqui comigo. Ó. O desinencial, como eu já falei para vocês, ele não aparece explícito, mas eu consigo facilmente identificar pelo contexto ou pela desinência verbal. E se eu consigo identificar pela desinência, nada mais justo que chamar esse camarada de sujeito desinencial. É o famoso sujeito oculto que a gente conhece no nosso dia a dia, mas é muito bacana chamá-lo de desinencial. Vamos entender como é que funciona. Olha aqui, é nesta sala retirada e escura que vamos introduzir o leitor. Quem é que vamos? Para e pensa. Nós vamos. Olha a desinência número pessoal aqui. Então, olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, quero fazer um grande convite para vocês, para todos aqueles que estão estudando para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2016 para o cargo de assistente em administração. Nós, aqui do LAC Concursos, nós estamos oferecendo uma grande proposta pedagógica para quem vai fazer esse concurso. Aqui no LAC, quem estuda conosco, estuda em regime de metas. Aqui é o único lugar do Brasil que o estudo é focado em resultados. Sabe por quê? Porque nós temos uma grande metodologia chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Papo reto com você, cara. Se você matricular, cumprir as metas de estudos da coordenação pedagógica, você pode ter absoluta certeza que no dia da prova você estará muito competitivo, tá certo? Professor, quanto custa o curso completo do LAC Concurso? Olha só, apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20, está no orçamento de todo mundo, o melhor custo-benefício da internet. Pode procurar aí, pode fazer sua pesquisa que eu tenho certeza que você vai optar pelo LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Ó, espero vocês. Ah, mais uma coisa, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Ó, você vai lá no site, se matricula. E você quer esse material de apoio? Galera, aqui embaixo tem um linkzinho. Você pode clicar nesse linkzinho e baixar o material de apoio dessa videoaula aí. Aliás, de todos os vídeos dessa playlist a custo zero, material de apoio só aqui no LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Tchau, tchau. Espero vocês.